Tutorial do indicador Django. Antes de você assinar esse indicador, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, para que você entenda e conheça como esse indicador funciona e todos os riscos operacionais decorrentes da sua operação. Vamos iniciar inserindo a coloração dentro do Profit Chart. Quando você assinar o Django, você vai receber um e-mail com um arquivo de estratégia que deve ser colocado dentro da pasta do Profit Chart. Com o Profit Chart fechado, fechamos o Profit. E aqui está o arquivo que você recebeu e fez o download do e-mail. No ícone do Profit Chart, o Profit Chart que você utiliza, você clica com o botão direito, abrir o local do arquivo. Você vai clicar na pasta Strategy, na pasta User, e aqui dentro dessa pasta é onde você vai colar o arquivinho que você fez o download. Então, vamos lá. O meu arquivo já está aqui, tá? Copiar. E vou colar dentro da pasta User. Pronto, já está aqui. 21R Trading the Jungle base, tá? O de cada assinante tem o seu nome aqui no lugar do base. Feito isso, a gente abre o Profit Chart novamente. Agora que já colocamos nossa estratégia dentro do Profit Chart, vamos configurar o gráfico para receber a nossa coloração. O Django precisa que todos os tijolos sejam brancos, para que ele possa sinalizar em amarelo o tijolo de sinal e depois, na sequência, sinalizar o tijolo de entrada. Para deixar os tijolos brancos, a gente vem, clica com o botão direito, propriedades do gráfico, e vai mudar aqui a cor do tijolo positivo, negativo, linha positivo, linha negativo. Todos eles têm que ser branco. Ok. Já com o gráfico todo branco, vamos inserir a nossa coloração. Clicamos com o botão direito, inserir regra de coloração. Se a regra não estiver aqui, não estiver nessa lista, você clica em mais e aí vai aparecer todas as colorações do Profit. Mas a nossa já está aqui, ó, em primeiro. 21R Trading the Jungle base. Bom, observem que não pintou nenhum tijolo, porque o Django ainda não está válido para operar na sua plataforma, ela precisa da verificação do CPF. Dessa maneira, a gente clica com o botão direito, propriedades da coloração, não é no primeiro, é no segundo, tá, pessoal? No segundo item. E aqui, no campo valor, aqui você vai digitar o seu CPF sem os pontos e o traço, só os números. Você clica em OK e pronto. Agora sim o Django está rodando na sua plataforma. O Django foi desenvolvido para operar o mini índice utilizando o gráfico de Renko de 21R, onde cada tijolinho tem 100 pontos. E como o Django funciona? Bom, o Django nos dá um sinal, que é o tijolo amarelo, e na sequência ao sinal, todo tijolo seguinte ao sinal é um tijolo de entrada, é o tijolo que vai nos proporcionar a nossa entrada. Então, após o tijolo amarelo, a gente posiciona a nossa ordem de compra e a nossa ordem de venda. Mas aonde? A gente posiciona no lugar aonde o tijolo vai fechar, porque o Django precisa de tijolos fechados para dar entrada e também de tijolos fechados para fazer a nossa saída, tanto no gain quanto no stop. Então, aqui nós temos um tijolo de sinal. Está operando o gráfico aqui, ele está todo branco, tijolos brancos são tijolos neutros, não estão acontecendo nada, e apareceu um tijolinho amarelo para a gente aqui, tá? Esse tijolo é o nosso sinal. Quando o tijolo amarelo fecha, tá? Confirmou o nosso sinal, realmente, olha, é um sinal aqui. Enquanto esse próximo tijolo aqui, o tijolo seguinte, está em formação, a gente não sabe se vai para cima ou vai para baixo, a gente posiciona uma ordem aqui de compra, tá? E uma ordem de venda aqui embaixo. Tá, mas em qual lugar? No lugar aonde o tijolo vai fechar, porque o Django trabalha com fechamento, tijolos fechados. Então, se o tijolo, na sequência ao amarelo, que ainda está em formação, não interessa ao lado que ele vai fechar, para o lado que ele fechar é o lado que a gente vai entrar, tá? Então, se ele fecha um tijolo positivo aqui, fechamento é maior do que a abertura, um tijolo positivo, a gente vai entrar na compra. E se ele forma uma reversão aqui, faz um tijolo negativo, fechamento é menor do que a abertura,
a gente entra na venda. Qual ordem for executada primeiro, qual for o lado que o tijolo de entrada fechar, é o lado que a gente vai entrar na operação. E aí a gente vem e cancela a ordem que não foi executada. E onde a gente vai sair da operação? O Django só utiliza tijolos fechados. Então, a partir do momento que você entrou, em que a sua entrada foi acionada, né? A gente entrou na operação aqui. Agora, o tijolo de saída é esse aqui, o seguinte ao verde. Esse é o nosso tijolo em evidência. E ele está em formação aqui. Se ele fechar aqui em cima, ele vai dar o nosso gain. E se ele reverter e fechar aqui embaixo, for contra a nossa operação, ele vai nos dar um stop. Sempre no fechamento. Aonde esse tijolo de renco vai fechar? Com 100 pontos da abertura mais o tique extra. Aqui é o nosso gain. E aonde esse tijolo aqui vai fechar? Se ele vier contra a nossa operação, fazendo a reversão com 200 pontos aqui, mais o tique extra, 205 pontos. E aqui vai ficar posicionada a nossa ordem. O Django não sai no meio da operação, nem no stop, nem no gain. O gain teórico dele é 100 pontos e o stop teórico dele é 210 pontos, aqui embaixo. Então, são 100 pontos de gain para menos 210 pontos de stop, proporção de 1 para 2. E que outros tipos de entrada eu tenho no Django? Eu tenho a reversão de stop. Quando eu entro numa operação e ela me estopa, porém esse candle de stop também pintou como se fosse uma nova operação. Isso se chama reversão do stop. Você sairia da sua compra aqui e já entraria na venda. É o único caso em que você opera sem precisar do sinal. É a reversão do stop. Então, você teve um tijolo de sinal, você teve um tijolo de entrada na compra, e você teve um stop na compra já te dando uma reversão de stop para entrar na venda. Nesse caso aqui, você tomou um stop, você teve um tijolo de entrada, você teve um tijolo de sinal, aqui o amarelo, aí você teve uma venda, e a sua venda não formou um tijolo, não te deu gain, ela te deu um stop. Porém, ela não te deu a reversão do stop, tá? Ela te deu só um novo sinal, então você não faz nada e aguarda o tijolo de entrada. E o Django opera o pregão todo? Não. O Django funciona com uma janela específica de horário, tá? Ele só começa a dar sinal a partir das 9h35. E ele também tem um horário limite para terminar de dar os sinais, tá? Para terminar de dar as entradas na operação. E esse horário limite é às 13h10. O que não significa que você não vai ter uma operação após a 1h10. A 1h10 é o horário limite de abertura de um tijolo que vai te dar a operação. Nesse nosso caso desse gráfico aqui, o nosso último tijolo aqui de operação é esse vermelho. Se esse tijolo abriu antes da 1h10, que é o nosso horário limite, ele vai fechar e vai te dar uma operação. E o horário que ele vai fechar pode ser depois da 1h10. O que acontece a 1h10, após a 1h10, é que nenhum tijolo pinta mais. Então, após a 1h10, os tijolos que abrirem após a 1h10 vão ficar brancos. Não significa que você não vai ter alguma operação após a 1h10. E quantas operações o Django indica por dia? Não existe um número certo de operações, depende da movimentação do mercado. Tem dias que o Django nem opera, passa 2, 3 dias sem dar uma única operação. Tem dias em que ele opera uma vez, 2 vezes, e tem dias em que o mercado se movimenta bastante, que ele opera muitas vezes. Como esse dia que a gente está demonstrando aqui, ele operou 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 operações nesse dia aqui. 8 gains e 2 stops. Quanto dá isso aqui, Tati? Vai dar mais 400 pontos. E eu preciso operar todas as operações indicadas pelo Django? Os resultados oficiais são elaborados com todas as operações indicadas pelo Django. O Django não faz distinção de dia, se é payroll, se é feriado nos Estados Unidos, se é último dia do mês, se é rolagem do contrato, né, vencimento do contrato, início do outro contrato, se é véspera de feriado aqui. O Django opera todos os dias em que a bolsa funcionou, todos os dias. E os resultados apresentados são de todas as operações,
inclusive as poucas operações em que foram swing trade, que não finalizou no mesmo dia em que ela foi aberta, finalizou no outro dia. Agora, a operação fica a seu critério, porém, se você opera diferente dos resultados oficiais, o seu resultado também vai ser diferente dos resultados oficiais divulgados, tá? Mas fica a seu critério, cada operador é responsável pela sua conta e pelas suas operações. Vamos agora à parte prática. Vamos ver uma breve demonstração do Django funcionando. Podem observar que os tijolos estão brancos, porque ainda não tivemos um tijolo dentro da janela operacional, um tijolo válido dentro da janela operacional. Esse tijolo que está em formação agora, ele abriu às 9h23, tá? Ainda não está dentro da nossa janela operacional. Portanto, ele não é um tijolo válido, ele é um tijolo neutro, por isso ele fica branco. Para operar o Django, eu aconselho vocês, se vocês estiverem usando o Profit Chart, tá? A criar uma ordem oco com as configurações de gain e stop do indicador. Fica muito mais eficiente a entrada na operação. O colocar a ordem, tá? E aí ela já entra o gain, já entra o stop automaticamente. Fica muito mais fácil de gerenciar a sua posição. Aí, como a gente faz isso? Olha, você vem aqui nesse tiquezinho aqui, tá? Do lado do Django aqui, ó. E você cria uma estratégia nova. Eu já criei a minha aqui, tá? Chama Django. Mas vou passar os parâmetros para vocês. Gain 20 ticks aqui, tá? Porque 20 ticks é igual a 100 pontos. Loss 42 ticks, que equivale a menos 210. Stop offset é uma segurança, tá? De até que ponto, quantos ticks a mais você aceita que a sua ordem seja executada. É uma segurança no caso de você ter uma internet falhando, uma internet um pouco lenta. Então é muito bom essa segurança aqui, eu sempre deixo em 10. Bom, com o Django rolando aqui, o que a gente tem que fazer? Apenas esperar, tá? A gente tem que aguardar um tijolo amarelo. Se o tijolo amarelo não aparece, não tem operação. Bom, tijolo amarelo em formação, tá? Vamos aguardar para confirmação de se ele vai fechar ou não. E aí a gente posiciona as nossas ordens de compra e venda. Bom, o tijolo fechou, tá? Vamos lá posicionar a ordem de compra e a ordem de venda. Executou a minha ordem, eu vou cancelar a ordem de venda, tá? E vamos aguardar. Eu preciso ficar atenta, se ao me estopar aqui embaixo não vai pintar de vermelho, se pintar de vermelho eu preciso acrescentar uma nova ordem. Pronto, pegou o nosso gain lá em cima, vamos posicionar nossas ordens. Entramos na compra novamente, vamos aguardar. Cancela a nossa ordem de venda. Pegou o nosso gain, posicionar a nossa ordem, mais uma ordem. No 205, uma ordem de compra. No 895, uma ordem de venda. E é só seguir esperando. Entramos na venda. Observem que o tijolo não está pintando de amarelo, ou seja, não é um novo sinal. Essa foi uma breve demonstração do Django. Espero que vocês tenham gostado.